Grande conflito. Capítulo 6. Dois heróis enfrentam a morte. Já no século IX, a Bíblia achava-se traduzida e o culto público era celebrado na língua do povo, na Boêmia. Mas Gregório VII intentava escravizar o povo e uma bula foi expedida proibindo que o culto público fosse dirigido na língua boêmia. O Papa declarava ser agradável ao Onipotente que seu culto fosse celebrado em língua desconhecida. Mas o céu havia providenciado meios para a preservação da igreja. Muitos valdenses e albingenses, expulsos de seus lares pela perseguição, vieram à Boêmia, trabalharam zelosamente em segredo. Assim foi preservada a verdadeira fé. Antes dos dias de Rus, houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar a corrupção na igreja. Suscitaram-se os temores da hierarquia e iniciou-se a perseguição contra o evangelho. Depois de algum tempo, decretou-se que todos os que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Mas os cristãos olhavam à frente para a vitória de sua causa. Um deles declarou ao morrer: levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. Já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma abalaria as nações. John Hus era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança ao filho. Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão como estudante carente. Na universidade, Hus logo se distinguiu pelo rápido progresso. Seus modos afáveis e simpáticos lhe conquistaram estima geral. Era adepto sincero da Igreja de Roma e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ela professava conferir. Depois de completar o curso superior, ingressou no sacerdócio, atingindo rapidamente a eminência. Foi logo chamado à corte do rei. Tornou-se também professor e, mais tarde, reitor da universidade. O humilde estudante, que de favor receber educação, tornou-se o orgulho de seu país e seu nome teve fama em toda a Europa. Jerônimo, que mais tarde se associou a Hus, trouxera consigo da Inglaterra os escritos de Wycliffe. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por sua influência, as obras do reformador foram amplamente divulgadas em seu país natal. Hus inclinava-se a considerar favoravelmente as reformas advogadas, conquanto não o soubesse, entrara já num caminho que o levaria para longe de Roma. Por esse tempo, chegaram a Praga dois estrangeiros da Inglaterra, homens de saber que tinham recebido a luz e teriam vindo espalhá-la naquela terra distante. Foram logo silenciados, mas não estão dispostos a abandonar seu propósito, correram a outras medidas. Sendo artistas, bem como pregadores, pintaram em local franqueado ao público dois quadros. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde, montado em um jumento, Mateus 21:5, e seguido de seus discípulos, descalços e com trajes gastos pelas viagens. O outro estampava uma procissão pontifical, o Papa em suas ricas vestes e tríplice coroa, montado em cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Multidões vieram contemplar os desenhos, ninguém deixara de compreender a moral. Houve grande comoção em Praga e os estrangeiros acharam necessário partir. Mas os quadros produziram profunda impressão em Hus e levaram-no a estudar mais profundamente a Bíblia e os escritos de Wycliffe. Embora não estivesse preparado para aceitar todas as reformas advogadas por Wycliffe, Hus viu o verdadeiro caráter do papado e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. Notícias foram levadas a Roma e Hus
foi logo chamado a comparecer perante o Papa. Obedecer seria expor-se à morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se num apelo ao pontífice para que fosse permitido a Hus permanecer em Praga e responder por delegação. Em vez de atender ao pedido, o Papa procedeu ao processo e condenação de Hus, declarando então achar-se interditada a cidade de Praga. Naquela época, esta sentença despertava alarma geral. O povo considerava o Papa como representante de Deus, possuindo as chaves do céu e do inferno e possuindo o poder para invocar juízos. Acreditava-se que até que o Papa fosse servido remover a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas das bem-aventuranças. Todos os serviços religiosos foram suspensos. As igrejas foram fechadas. Celebravam-se os casamentos nos pátios das igrejas. Os mortos eram sepultados sem ritos, em fossos ou no campo. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa denunciou Hus e exigiu que ele fosse entregue a Roma. Para acalmar a tempestade, o reformador retirou-se por algum tempo à sua aldeia natal. Ele não cessou seus labores, mas viajou pelos territórios circunjacentes, pregando às multidões ávidas. Quando serenou a hesitação em Praga, Hus retornou a fim de continuar a pregação da palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos e o povo, em grande parte, o apoiava. Hus estivera sozinho em seus labores. Agora Jerônimo uniu-se à obra de reforma. Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam se separar. Quando as qualidades que constituem a verdadeira força de caráter, Hus era o maior. Jerônimo, com verdadeira humildade, se apercebia do valor do outro e cedia aos seus conselhos. Sob o trabalho unido de ambos, a reforma estendeu-se rapidamente. Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Deus estava guiando as pessoas para fora das trevas do romanismo e ele os guiou passo a passo conforme o podiam suportar. Se fosse apresentada como o completo fulgor do sol do meio-dia para os que durante muito tempo permaneceram em trevas, teria feito com que se desviassem. Portanto, ele a revelou pouco a pouco à medida que podia ser recebida pelo povo. Persistia a cisma na igreja. 3 papas contendiam agora pela supremacia. Deus estava guiando as pessoas para fora das trevas do romanismo e ele os guiou passo a passo conforme podia suportar. Se fosse apresentada como o completo fulgor do sol do meio-dia, para os que durante muito tempo permaneceram em trevas, teriam feito com que se desviassem. Portanto, ele a revelou pouco a pouco à medida que podia ser recebida pelo povo. Persistia o cisma na igreja. 3 papas contendiam agora pela supremacia. Sua luta encheu a cristandade de tumulto. Não contentes em lançar anátemas, recorriam à compra de armas e à contratação de soldados. É claro que necessitavam de dinheiro e para arranjá-lo, os dons, ofícios e bênçãos da igreja eram oferecidos à venda. Com crescente audácia, Hus fulminava as abominações que eram toleradas em nome da religião. O povo acusava abertamente a Roma como causa das misérias que oprimiam a cristandade. Novamente, a cidade de Praga parecia à borda de um conflito sangrento. Como em eras anteriores, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. 1 Reis 18:17. A cidade foi novamente posta sob interdito e Hus retirou-se para sua aldeia natal. Ele deveria falar a um cenário mais amplo a toda a cristandade antes de depor a vida como testemunha da verdade. Um concílio geral foi convocado a reunir-se na cidade de Constança, sudoeste da Alemanha. Convocado a pedido do imperador Sigismundo por um dos 3 papas rivais, João XXIII, o Papa João, cujo caráter e política mal poderiam suportar exame, não ousou opor-se à vontade de Sigismundo.
O principal objetivo a ser cumprido era apaziguar o cisma da igreja e desarraigar a heresia. Os dois antipapas foram chamados a comparecer, bem como John Hus. Os primeiros foram representados por seus delegados. O Papa João compareceu com muitos pressentimentos, temendo ser chamado a prestar contas pelos vícios que haviam infelicitado a Tiare, bem como pelos crimes que o haviam garantido. Não obstante, fez sua entrada na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado de eclesiásticos e um sético de cortesões. Vinha sob um palio de ouro carregado por 4 dos principais magistrados. A rocha era levada adiante dele e as ricas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um espetáculo imponente. Enquanto isto, outro viajante se aproximava de Constança. Hus despedira-se dos amigos como se jamais devesse encontrá-los de novo, pressentindo que esta viagem o conduziria à fogueira. Havia recebido salvo-conduto do rei da Boêmia e outro do imperador Sigismundo. Contudo, fez seus planos encarando a possibilidade de morrer. Numa carta dirigida aos amigos, disse ele: meus irmãos, parto como salvo-conduto do rei ao encontro de meus numerosos e mortais inimigos. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos tenha deixado seu exemplo? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com lealdade todas as minhas calamidades. Oremos a Deus, para que eu não suprima um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Noutra carta, Hus falou com humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar ricas decorações e haver despendido horas em ocupações frívolas. Acrescentou então que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Acautela-te de adornar tua casa mais do que tua vida, e acima de tudo, dá teu cuidado ao edifício espiritual, ser piedoso e humilde para com os pobres, e não consumas teus haveres em festas. Em Constança, Hus teve assegurada plena liberdade. Mas com violação dessas repetidas declarações, em pouco tempo o reformador foi preso por ordem do Papa e dos cardeais e lançado em asquerosa masmorra. Mais tarde, foi transferido para um castelo forte além do Reno e ali conservado prisioneiro. O Papa foi logo depois entregue à mesma prisão. Provara-se perante o concílio ser ele réu dos mais baixos crimes, além de assassínio, simonia e adultério, pecados que não convém mencionar. Foi ele finalmente despojado da tiara. Os antipapas também foram depostos, sendo escolhidos um novo pontífice. Se bem que o próprio Papa tivesse sido acusado de maiores crimes que os que Hus denunciaram ao Papa, o mesmo concílio que rebaixou o pontífice tratou também de esmagar o reformador. O aprisionamento de Hus despertou grande indignação na Boêmia. O imperador, a quem repugnava permitir que fosse violado um salvo-conduto, opôs-se ao processo que lhe era movido. Mas os inimigos do reformador apresentaram argumentos a fim de provar que não se deve dispensar fé aos hereges, tampouco a pessoa suspeita de heresia, ainda que essas sejam munidas de salvo-conduto do imperador e reis. Enfraquecido pela enfermidade, o ar úmido e impuro do calabouço lhe acarretaram uma febre que quase o levou à sepultura. Hus foi finalmente conduzido perante o concílio. Carregado de cadeias, ficou em pé na presença do imperador, cuja honra e boa-fé tinham sido empenhadas em defendê-lo. Manteve firmemente a verdade e proferiu solene protesto contra as corrupções da hierarquia. Quando se lhe exigiu optar entre abjurar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou a sorte de Marta. A graça de Deus o susteve. Durante as semanas de sofrimento por que passou antes da sentença final, a paz celestial encheu seu coração. Escreva essa carta, dizia um amigo, na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença de morte para amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio das tentações e provas. Na masmorra, ele previu o triunfo
que teria a verdadeira fé. Em seu sonho viu o Papa e seus bispos apagando as pinturas de Cristo que ele desenhara nas paredes da Capela de Praga. Essa visão angustiou-o, mas no dia seguinte viu muitos pintores ocupados na restauração dessas figuras em maior número e em cores mais vivas. Os pintores, rodeados de imensa multidão, exclamavam: "Venham agora os papas e os bispos, nunca mais as apagarão." Disse o reformador: "A imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu." Pela última vez, Hus foi levado perante o concílio, uma vasta e brilhante assembleia, o imperador, os príncipes do império, delegados reais, cardeais, bispos, sacerdotes e uma vasta multidão. Chamado à decisão final, Hus declarou recusar-se a abjurar, fixando o olhar penetrante no imperador, cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada, declarou: "Decidi-me de espontânea vontade comparecer perante este concílio, sob a pública proteção e fé do imperador aqui presente." Intenso rubor avermelhou o rosto de Sigismundo quando o olhar de todos convergiu para ele. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação. Sendo de novo exortado a retratar-se, Hus replicou, volvendo-se para o povo: "Com que cara, pois, contemplaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não, aprecio a sua salvação mais do que este pobre corpo, ora destinado à morte." As vestes sacerdotais foram removidas uma a uma, e cada bispo pronunciava uma maldição ao realizar sua parte na cerimônia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra arqui-herege bem visível na frente. "Com muito prazer", disse Hus, "levarei sobre a cabeça essa coroa de ignomínia por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos." Foi então levado para o lugar de execução. Imenso séquito o acompanhou. Quando tudo estava pronto para ser aceso, o fogo, uma vez mais, foi ele exortado a renunciar seus erros. "A que erros?" disse Hus. "Renunciarei eu. Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei foi feito com o fim de livrar pessoas do pecado e perdição, e, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei." Quando as chamas começaram a envolvê-lo por si, pôs-se a cantar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E assim prosseguiu até que sua voz silenciou para sempre. Um zeloso adepto de Roma, que testemunhou a morte de Hus e a de Jerônimo, que ocorreu pouco depois, disse: "Prepararam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantar-se as chamas, começaram a cantar hinos. Mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Depois de consumido o corpo de Hus, suas cinzas foram juntadas e lançadas no Reno, e assim foram levadas para além do oceano, e daí espalhadas a todos os países da terra. Em terras ainda desconhecidas, elas produziriam fruto abundante em testemunho da verdade. A voz que falara no recinto do concílio em Constança despertou ecos que seriam ouvidos através de todas as eras vindouras. Seu exemplo animaria multidões a permanecerem fiéis em face da tortura e morte. Sua execução patenteou ao mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade promoveram a causa que em vão pensavam destruir. Contudo, o sangue de mais uma testemunha deveria testificar da verdade. Jerônimo havia exortado Hus a que tivesse coragem e firmeza, declarando que se este caísse em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Ouvindo acerca da prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, partiu para Constança. Ali chegando, convenceu-se de que apenas se havia exposto ao perigo. Sem nada para fazer em favor de Hus, fugiu da cidade, mas foi preso e conduzido de volta em ferros. Ao seu primeiro aparecimento perante o concílio, suas tentativas de responder foram defrontadas com clamores: "As chamas! Que vá as chamas!" Foi lançado numa masmorra e alimentado a pão e água. As crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade que lhe pôs em perigo a vida. Seus inimigos, receosos de que ele pudesse escapar, trataram-no com menos severidade
posto que permanecesse na prisão durante 1 ano. A violação do salvo-conduto de Hus suscitaram uma tempestade de indignação. O concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, obrigá-lo a retratar-se. Ofereceu-lhe a alternativa de abjurar ou morrer na fogueira. Enfraquecido pela moléstia, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de Hus, a fortaleza de Jerônimo cedeu. Comprometeu-se a aderir à fé católica e aceitou o voto do concílio ao este condenar as doutrinas de Wycliffe e de Hus. Exceção feita, contudo, às sagradas verdades que eles haviam ensinado. Mas na solidão do calabouço, ele viu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Hus e, em contraste, refletiu em sua própria negação da verdade. Pensou no divino mestre que, por amor a ele, suportara a morte na cruz. Antes da sua retratação, encontrara conforto em todos os sofrimentos na certeza do favor de Deus. Agora, porém, o remorso e a dúvida lhe torturavam o espírito. Sabia que outras retratações ainda teriam de ser feitas antes que pudesse estar em paz com Roma. O caminho que estava entrando apenas poderia terminar em completa apostasia. Logo foi ele novamente levado perante o concílio. Sua submissão não satisfizera aos juízes. Apenas renunciando sem reservas à verdade poderia Jerônimo preservar a vida. Decidira-se, porém, a confessar sua fé e seguir às chamas seu irmão Marte. Renunciou à abjuração anterior e, como moribundo, exigiu solenemente a oportunidade de apresentar sua defesa. Os prelados insistiram em que ele meramente afirmasse ou negasse as acusações lançadas contra sua pessoa. Jerônimo protestou contra tal crueldade e injustiça. Conservaste-me encerrado durante 340 dias numa horrível prisão, disse ele. Trazei-me depois diante de vós e, dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusai-vos a ouvir-me. Tende cuidado em não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem senão pouca importância. E quando vos exorto a não lavrar uma sentença injusta, falo menos por mim do que por vós. Seu pedido foi finalmente atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo ajoelhou-se e pediu que o Divino Espírito lhe dirigisse os pensamentos, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno de seu mestre. Para ele, neste dia cumpriu sua promessa: quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de Deus é quem fala em vós. Mateus 10, 19 a 20. Jerônimo havia estado durante 1 ano inteiro numa masmorra, impossibilitado de ler ou mesmo ver. No entanto, seus argumentos foram apresentados com tanta clareza e força como se houvesse tido a oportunidade tranquila para o estudo. Indicou aos ouvintes a longa série de homens santos que haviam sido condenados por juízes injustos. Em quase todas as gerações houve aqueles que procuraram levar o povo de seu tempo e que foram rejeitados. O próprio Cristo foi condenado como malfeitor por um tribunal injusto. Jerônimo declarou agora o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade do mártir Hus. Conhecia-o desde a meninice, disse ele. Foi um homem excelente, justo e santo. Foi condenado a despeito de sua inocência. Estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que me estão preparados por meus inimigos e falsas testemunhas que um dia terão de prestar contas de suas imposturas perante o grande Deus, a quem nada podem enganar. Jerônimo prosseguiu: de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente em meu espírito e me causa tão repugnante remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, quando aprovei a iníqua sentença dada contra Wycliffe e contra o santo mártir John Hus. Meu mestre e amigo, sim, confesso de todo o coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei quando, por medo da morte, condenei suas doutrinas. Portanto, suplico a Deus Todo-Poderoso se digne perdoar meus pecados e, em particular, este, o mais hediondo de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza: condenastes Wycliffe e John Hus. As coisas que eles afirmaram e que são irrefutáveis eu também as entendo e declaro como eles. Suas palavras foram interrompidas. Os prelados, trêmulos de cólera, exclamaram: que necessidade há mais de provas?
Contemplamos com nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Sem se abalar com a tempestade, Jerônimo exclamou: ora, supondo-se que receei morrer? Conservaste-me durante um ano inteiro em horrível masmorra, mais horrenda que a própria morte. Não posso senão exprimir meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. De novo irrompeu a tempestade de cólera, e Jerônimo foi levado precipitadamente à prisão. Havia, contudo, alguns nos quais suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignitários em estado a submeter-se ao conselho. Brilhantes perspectivas lhe foram apresentadas como recompensa. Provai-me pela Sagrada Escritura que estou em erro e abjurarei, disse ele. As Sagradas Escrituras, exclamou um de seus tentadores, tudo deve ser julgado por elas? Quem as pode entender antes que a Igreja a haja interpretado? São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o Evangelho do nosso Salvador? Replicou Jerônimo. Herege! Arrependo-me de ter me empenhado tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo. Sem demora, foi levado ao mesmo local em que o Hus rendera a vida. Ele fez o trajeto cantando, tendo o semblante iluminado de alegria e paz. Para ele, a morte havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por detrás dele, o Marte exclamou: põe o fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Suas últimas palavras foram uma oração: Senhor Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre te amei e amei tua verdade. As cinzas do Marte foram reunidas e, tal como ocorrera com a de Hus, lançadas ao reino. Assim pereceram os fiéis porta-luzes de Deus. A execução de Hus acendera uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira declarou ter sido ele um fiel ensinador da verdade. O conselho foi acusado de assassinato. Suas doutrinas atraíam agora maior atenção do que antes, e muitos foram levados a aceitar a fé reformada. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento, e os exércitos de Sigismundo foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador. Zisca, um dos mais hábeis generais de seu tempo, foi o chefe dos boêmios. Confiando no auxílio de Deus, o povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra ele se poderiam levar. Reiteradas vezes o imperador invadiu a Boêmia apenas para ser repelido. Os hussitas ergueram-se acima do temor da morte e nada poderia resistir a eles. O bravo Zisca morreu, mas seu lugar foi preenchido por Procópio, que em alguns sentidos era um líder ainda mais capaz. O Papa proclamou uma cruzada contra os hussitas. Uma imensa força foi lançada contra a Boêmia, tão somente para sofrer terrível derrota. Outra cruzada foi proclamada. Em todos os países papais da Europa, homens, dinheiro e munições de guerra foram reunidos. Multidões congregavam-se sobre o estandarte papal. A numerosa força entrou na Boêmia, o povo arregimentou-se para repeli-la. Os dois exércitos se aproximaram um do outro até que havia entre eles apenas um rio. Os cruzados constituíam força grandemente superior, mas em vez de se arremeterem através da torrente e travar batalha com os hussitas, a quem de longe haviam vindo combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros. Subitamente, misterioso terror caiu sobre os soldados. Sem desferir um golpe, aquela poderosa força debandou e espalhou-se como que dispersa por um poder invisível. O exército hussita perseguiu os fugitivos e imenso despojo caiu na mão dos vitoriosos. A guerra, em vez de empobrecer os boêmios, enriqueceu-os. Poucos anos mais tarde, sob um novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada. O vasto exército entrou na Boêmia. As forças hussitas recuaram diante deles, arrastando os invasores cada vez mais para o interior do país, levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente, o exército de Procópio avançou para dar-lhes combate, quando se ouviu o ruído de forças que se aproximavam. Mesmo antes que os hussitas estivessem à vista, um pânico de novo caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados rasos, arrojando as armaduras, fugiram em todas as direções. A derrota foi completa e, novamente, o imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, vasto exército de homens aguerridos, treinados para a batalha, fugiu sem dar um golpe diante dos defensores de uma nação pequena e fraca. Aquele que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e seus 300, uma vez mais estendera sua mão.
Juízes 7, 19 a 25, Salmo 53, 5. Os líderes papais recorreram finalmente à diplomacia, adotou-se um compromisso mútuo que, traindo aos boêmios, entregou-se ao poder de Roma. Os boêmios haviam especificado 4 pontos como condições de paz com Roma. Primeiro, livre pregação da Bíblia. Segundo, o direito da igreja toda, tanto ao pão como ao vinho na comunhão e o uso da língua materna no culto divino. Terceiro, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares. E quarto, nos casos de crimes, a jurisdição das cortes civis, tanto para o clero como para os leigos. As autoridades papais concordaram que os 4 artigos fossem aceitos, mas que o direito de os explicar deveria pertencer ao concílio, ou, em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Roma ganhou pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido pelo conflito. Aplicando sua própria interpretação aos artigos russitas, como a Escritura Sagrada, poderia perverter seu sentido de modo conveniente a seus propósitos. Uma classe numerosa na Boêmia, vendo que isso traía sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões que levaram à contenda entre eles próprios. O nobre Procópio sucumbiu e acabou a liberdade da Boêmia. Exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinolenta. Contudo, sua firmeza era inabalável. Obrigados a refugiar-se nas cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se em seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Com grande alegria iniciou-se a correspondência com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios esperaram através da noite de sua perseguição, ainda volvendo os olhos para o horizonte na hora mais tenebrosa, semelhantes aos homens que esperam amanhã.